Eu acho que eu quero um exemplo bíblico disso, Moisés. Moisés, ele quando subia para falar com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus era tamanha, ele era tão grande que quando ele desce do monte, as pessoas olham para ele, veem o rosto dele resplandecendo. É isso que acontece quando você gasta o melhor, quando você ganha tempo na presença de Deus. E hoje, quando eu entrei no quarto, que eu comecei a falar com Deus, Deus disse: o que o Senhor quer para essa noite? É comigo mesmo, sou eu. Porque eu sou assim, gente. Se Deus falar para mim: olha, hoje não é você, eu vou passar. Porque não adianta eu chegar aqui e encher você, falar você de palavras que não vão te edificar. Entenda uma coisa: quando Deus ele vem, quando Deus ele se apresenta na igreja, você pode ter certeza que ele quer falar algo, ele não quer ficar calado. Eu costumo dizer que Deus ele fala em todo tempo, em todo momento Deus está falando. Não é só no momento quando alguém vem aqui, pega o microfone, abre a Bíblia e começa a explanar aquilo que está escrito. Não, Deus ele fala todo tempo Deus está falando. Deus está liberando decretos para a minha vida, para a sua vida, todo tempo isso não para. Desde o momento que o propósito dele começou a ser escrito na sua vida, desde o momento em que você foi gerado dentro do ventre da sua mãe, Deus libera decretos sobre a sua vida. Eu acho que eu quero mais um exemplo bíblico. Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu sabia quem você era. Hoje dentro do quarto, Deus falou comigo o seguinte: hoje eu vou agir, vou trabalhar de uma forma diferente no meio da minha igreja. Aleluia. Hoje eu vou me apresentar à minha igreja como olheiro. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei o seu nome, não sei o seu endereço, posso conhecer alguns aqui, a história de alguns. Mas eu não sei o que você passa no seu dia a dia, o enredo da sua história eu não conheço. Mas existe um que se propôs a vir aqui e ele te conhece muito bem. Entenda uma coisa, querido: quando Deus ele decide se apresentar de alguma forma para mim e para você, nós temos que reagir a essa presença de acordo com o que ele se apresenta. Como assim, Washington? Se Deus ele diz para mim e para você que hoje ele vai se apresentar como olheiro, eu e você temos que nos apresentar a ele como barro. Está entendendo isso? Eu não sei, ô barro, como é que você chegou aqui. Eu não sei o enredo da sua história. Eu não sei o que você passou até você chegar aqui. Quais são as marcas que você trouxe ao longo dessa caminhada? Eu sei daquilo que eu passo. Eu sei daquilo que eu vivo. Do choro que eu choro diante da presença de Deus. Isso eu sei. E como eu sei. Dos gritos de dor que muitas vezes eu e você nós passamos. Porque simplesmente nós chegamos um dia e levantamos a mão e dissemos: eu aceito esse desafio. Eu aceito isso. Eu aceito essa proposta, Espírito Santo, de andar contigo. Então uma coisa, querido: Deus ele não esconde nada de mim e de você. Ele é claro naquilo que ele tem para fazer na minha vida, na sua vida. Ele é claro naquilo que nós vamos passar ao longo da caminhada. Ele não esconde. Se você ouvir falar de outro evangelho além desse, desculpa eu te informar, você foi enganado. Porque não existe evangelho sem sofrimento, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem você ter que descer até a casa do oleiro. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia de Jeremias 18. O endereço que Deus tem para mim e para você nessa noite. Jeremias capítulo 18.
Certamente você já ouviu falar dessa palavra, você já leu, você já ouviu algumas mensagens em relação a essa palavra. Mas entenda uma coisa, querido: Deus é aquele que, se Ele tiver que falar comigo, com você na mesma palavra, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, Ele vai falar. Não importa se você come de segunda a sexta arroz, feijão e bife, entenda, esse arroz, esse feijão, esse bife, Ele vai te alimentar. Ele vai trazer para a sua vida os nutrientes necessários para que você consiga caminhar. Então, entenda uma coisa: o que Deus vai falar hoje para mim, para você, talvez não seja aquela palavra grandiosa, mas é uma palavra que vai impactar você. É uma palavra que vai te ajudar a caminhar. Amém? Amém. Vamos ler. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Eu confesso que eu já preguei uma vez sobre essa palavra, e a primeira vez que Deus me deu esse texto, a primeira vez que Deus me deu esse endereço, estava passando por uma situação muito intensa na minha vida com a minha casa. Uma situação desafiadora onde eu tinha confrontos diretos com o inferno. E eu falava com Deus o seguinte: Deus, o que é que você quer fazer comigo? Eu não estou entendendo absolutamente nada. O que você quer tratar comigo? Eu te apresento todos os dias as minhas feridas e eu não vejo o Senhor fazendo absolutamente nada. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas talvez essa seja a sua oração dentro da sua casa. Você tem apresentado as suas feridas para Deus e parece que nada acontece, parece que tudo está estagnado, preso. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um diagnóstico para a casa de Judá. Se você for olhar o texto de Jeremias, o livro de Jeremias, ele vai falar, ele vai profetizar sobre a nação de Judá. Nesse momento aqui, Judá e Israel se separaram. Então Jeremias, ele é o profeta de Judá. Ele vai falar para Judá, ele vai profetizar sobre Judá. E Judá estava prestes a ir para o exílio. E Deus levanta Jeremias para profetizar sobre esse povo, para dizer que o exílio estava chegando. E aí eu olho para esse texto e vejo Deus pegando Jeremias e falando assim: Jeremias, eu vou te mostrar algo, eu vou te mostrar o diagnóstico, eu vou te mostrar como é que é a nação de Judá por dentro. Eu vou mostrar a você, Jeremias, como é que é essa nação por dentro. E aí Deus pega Jeremias, a palavra de Deus vem sobre Jeremias, e Deus fala para ele: Jeremias, desce, vai até a casa do oleiro, vai até a casa do oleiro, porque eu preciso te mostrar algumas coisas. E a Bíblia vai dizer para mim e para você: Jeremias, ele obedece, ele desce até a casa do oleiro, e quando ele chega lá, ele encontra um homem totalmente entregue à obra que ele estava fazendo, totalmente disciplinado sobre a obra em que ele tinha sido proposto a fazer. E a Bíblia vai dizer que naquele momento de construção, naquele momento de entrega, o barro, que não era vaso, mas o barro que estava na mão do oleiro, que estava sendo feito um vaso, se desfez.
proposta se desfez. Aquilo que estava sendo proposto a ser realizado se desfez na mão do olheiro. Entenda uma coisa, querido. Quantas e quantas vezes Deus tem propostas para a minha vida e para a sua vida, e que ao longo do tempo, ao longo da caminhada, essa proposta ela se desfaz. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Essa proposta ela se desfaz na mão dele. Entenda uma coisa, enquanto estiver na mão dele não tem problema. O problema é essa proposta se desfazer, se desfizer fora da mão dele. E isso pode acontecer. Mas enquanto estiver na mão dele, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim, aquilo que estava sendo proposto se desfez na mão do olheiro. O que eu acho mais lindo disso tudo é que a Bíblia vai dizer que o olheiro ele não pegou outro barco. O olheiro ele não decidiu escolher outro barco, pegar outro barco. A Bíblia vai dizer que o olheiro pegou daquele barco. Foi aquele barco que ele decidiu pegar. Ele não olhou para outro barco, ele olhou para aquele. E ele disse: é desse barco que eu vou fazer. E aí o olheiro vem, pega esse barro novamente. A Bíblia vai dizer que ele tornou a pegar. Tornou a pegar esse barro e a fazer o vaso daquele barro segundo ele quis, conforme bem pareceu aos olhos dele. Eu entendo isso, entendo essa palavra como finalizei aquilo que estava sendo proposto. Aleluia. Acabei com aquilo que eu precisava fazer. Aquilo que eu tinha proposto para a vida dele, para a vida dela, acabou, finalizou. Sabe o que eu entendo com isso? Aquilo que Deus propõe a fazer na minha vida e na sua vida, não importa o que aconteça no decorrer do caminho, vai acontecer, porque quando Ele fala, quando Deus ele fala, filho, eu não sei o que acontece no mundo espiritual, mas tem que acontecer porque Ele falou. Tem que acontecer porque Ele decidiu, e quando Ele decide, vai acontecer de uma forma ou de outra. Está entendendo isso? A proposta era para aquele barco, não era para outro. A proposta é para você, não é para outro. Para de transferir isso. Para de querer jogar para o outro a proposta que Deus deu a você. Para de se achar tão incompetente. Para de dizer que a tua família não vai sair disso que ela está vivendo. Entenda uma coisa, que a proposta de Deus é para você, não é para outro, é para você. De uma forma ou de outra, vai se cumprir. Porque Ele decidiu, Ele falou. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer para mim que Deus criou os céus e a terra e tudo o que nela existe. E através da sua palavra Ele disse haja, e aquilo que não tinha passou a existir por causa da palavra dele. Eu aprendi esses dias que quando Deus ele fala haja, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não enxergue com esses olhos carnais, mas no mundo espiritual já aconteceu. Porque Ele disse haja. Ele disse haja. Sabe por que eu e você muitas vezes nos frustramos com aquilo que Deus tem para mim e para você? Porque nós como igreja ainda não aprendemos a andar e a olhar segundo os olhos espirituais. A proposta de Deus para mim e para você não é que você ande no natural, entenda isso. Deus não chamou você para andar no nível natural, porque se fosse por conta disso, Jesus não teria morrido na cruz por mim e por você. A proposta de Deus sempre foi que você enxergasse e olhasse as coisas segundo a ótica dele. É por isso que Ele vai dizer para mim e para você que o justo ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive pela fé, por aquilo que ele não consegue enxergar com os olhos carnais.
ou aquilo que os olhos carnais não conseguem mensurar. Então para de querer tentar entender aquilo que acontece no mundo espiritual na parte natural. Você não vai conseguir. Então, se você está vendo uma família totalmente destruída, se é só isso que você consegue enxergar, eu sinto o lamento de dizer, você está andando no natural. E você está enxergando, no natural. Você ainda não conseguiu entender aquilo que acontece no mundo espiritual. Uma vez eu conversando com um amigo, eu virei para ele e falei o seguinte: entenda uma coisa, o que acontece no mundo espiritual vai definir o que acontece no mundo natural. Washington, acho que você está enganado em relação a isso. Não, eu vou te provar. Quando Deus ele criou mais uma vez, quando Deus ele criou os céus e a terra, foi através do mundo espiritual para o natural. Então aquilo que acontece na minha vida e na sua vida acontece primeiro no mundo espiritual, nas regiões celestiais, para que ela seja manifesta no mundo natural. Então quando Deus ele diz, Deus ele decreta, ele libera um decreto para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, é primeiro no mundo espiritual, para depois isso vir para o natural. Mas quem é que decide que isso venha para o natural? Eu e você. Nem o diabo consegue impedir que isso seja manifesto no natural. Nem o diabo também tem. Mas quando eu me posiciono, quando eu entendo aquilo que Deus tem para mim, quando eu entendo o propósito, quando eu entendo a minha condição, aí sim as coisas partem do espiritual para o natural. Aleluia. Está entendendo isso? Quando Deus chamou Jeremias, disse para ele descer a casa do olheiro, Deus falou para Jeremias o seguinte: Jeremias, presta atenção nos mínimos detalhes, na maneira com que o olheiro toca no barro, na maneira com que ele pega o barro, a maneira com que do barro é construído o vaso. Presta atenção como o barro ele se desfaz de uma maneira tão intensa na mão do olheiro. Assim é comigo e contigo, querido. Deus ele vem se apresentar na minha vida e na sua vida hoje como olheiro. Entenda uma coisa, você está na roda. Eu tenho uma novidade para você, você está na roda. E Deus está te mexendo, está tocando em você. É por isso que você não está entendendo. Por isso que você não consegue entender. Deus está mexendo em você. E esse processo dói. Esse processo é um processo doloroso, não tem jeito. Eu aprendi com Deus que Deus ele não poupa os seus amigos do choro. Deus ele não poupa e nem vai poupar eu e você do choro se houver um propósito nisso. Se houver um propósito nisso, você pode ver Gênesis e Apocalipse, Deus consolando esse povo. Mas isso não significa que Deus poupou eles do choro. Está entendendo isso? Você está entendendo a lógica de Deus? Deus ele não vai poupar você de chorar, mas também não vai isentar você do consolo. Vou te dar um exemplo bíblico. Marta, Maria. Deus não poupou elas de chorar. Elas choraram. Choraram por causa do irmão. Mas elas foram consoladas com o milagre, com a ressurreição. Então, querido, se Deus tiver um propósito na sua dor, sinto te dizer, vai doer mais ainda. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns processos que o barro ele deve passar até ele chegar a ser um vaso. Quero que você preste atenção comigo. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer para mim
e vai dizer para você que ele estava entregue à sua obra. E como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou, essa palavra estragar, estragou, no original significa chachate. Sabe o que isso significa? Corromper. Agir de maneira corrupta. Sabe o que isso significa? Quantas e quantas vezes barro, a proposta que Deus tem para mim e para você, naquele momento em que Ele está construindo essa proposta para mim e você, nós desviamos, corrompemos aquilo que Ele tem para mim e para você. Torna a dizer, a proposta que Deus tem para a gente começa no mundo espiritual, e isso só para por minha causa e por sua causa, não é por causa do diabo, é por minha causa e por sua causa. O primeiro processo de um barro é o processo da separação. Existem 200 tipos de barro, mas o melhor barro a ser feito num vaso, ele se encontra na lama. É na lama. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você esteja assim, na lama. Mas aquele que é especialista, ele sabe separar o que é lama e o que é barro. O especialista, ele sabe discernir aquilo que presta e aquilo que não presta. E aí ele pega esse barro totalmente sujo, cheio de impurezas, e aí ele decide trabalhar com esse barro. Ou seja, comigo com você. Ele pega esse barro, ele coloca dentro de ou melhor, ele pega esse barro e coloca em cima de uma mesa. É um processo de curtimento. É onde o olheiro não toca nesse barro. É onde ele decide deixar esse barro descansar. Depois disso, ele pega esse barro e decide colocar na roda. É onde ele coloca a mão dele sobre o barro. E ele começa a moldar e a trabalhar esse barro. O vaso ele é feito de fora para dentro. Ele começa a ganhar forma de fora para dentro. Está entendendo isso? Deus ele está trabalhando em você de fora para dentro. Deus ele está tocando em você de fora para dentro. Ele está mexendo na sua família, mas primeiro ele está mexendo de fora para dentro, ou seja, em você mesmo. Entenda uma coisa, Deus ele vai fazer sim na minha casa, na sua casa, no seu ministério, mas antes ele vai fazer primeiro em você. Deus, quando ele vem com uma proposta para um coletivo, ele primeiro trabalha no individual. Eu acho que você não me entendeu. Vou repetir. Quando Deus ele decide fazer alguma coisa no coletivo, ele primeiro faz no individual. Deus só manifesta no coletivo aquilo que for primeiro feito no individual. O Espírito Santo ele só desceu sobre aqueles discípulos do cenáculo porque havia teve um particular de Jesus com os 12 antes. Então é primeiro no individual para depois ser manifesto no coletivo. Aí o olheiro vem, pega esse barro que já está sobre a roda, molda esse barro e ele ganha forma de vaso, mas ainda não é um vaso. E o último processo é o processo do fogo, onde ele pega essa estrutura de vaso e coloca na fornalha. Para que ele faz isso hoje? Para tirar o mau cheiro. A lama tem cheiro.
E o vaso ele não pode levar cheiro de lama. Ele não pode ter cheiro de lama. E aí o oleiro pega esse vaso, essa estrutura, essa proposta, e leva para a fornalha. E ele fica lá 24 horas. É um processo que queima. É por isso que está queimando aí. É por isso que você está chorando. Você está nesse processo. É por isso que você continua chorando e vai chorar. Mas existe um final para isso. Existe um final para isso, filhão. Ei, moço, existe um final. Quando esse vaso ele sai da fornalha, ele é posto à mostra para ser vendido. Só que existe uma diferença. Entenda uma coisa: quando você enxergar na Bíblia todas as vezes que a Bíblia disser ou falar a respeito de vaso, ou falar a respeito de barro sendo moldado, sendo transformado em um vaso, não é para ficar vazio. Você está entendendo? Toda vez que a Bíblia trouxer isso para você, toda vez que a Bíblia apresentar isso para você, isso significa que o vaso não é simplesmente para ele ficar vazio. Não existe na Bíblia vaso vazio. Existe na Bíblia vaso quebrado, que precisa ser moldado novamente, consertado. Mas vazio você não vai encontrar. Abra a Bíblia em 2 Coríntios. Coríntios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe o que isso significa? Todas as vezes que o barro, a proposta do barro era trazida naquela época, nos contextos bíblicos, e desse barro era feito um vaso, dentro dele existiam algumas especiarias que eram colocadas dentro dele: tesouros, óleo, vinho. Está entendendo isso? Tesouro, óleo, vinho. Você não foi feito para ficar vazio. Vou falar mais uma vez. Você não foi feito para ficar vazio. Aleluia. Existe tesouro, existe óleo, existe vinho para ser liberado e sobre a sua vida. O vinho simboliza o sangue. Existe um sangue para ser liberado, não, que já foi liberado sobre a sua vida. Existe um óleo, um azeite que já foi conquistado na cruz. E existem tesouros para serem postos sobre a sua vida. Você é barro. Entenda essa condição hoje. Entenda essa posição diante de Deus. Você é barro. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você é barro. E Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. E ainda que você não entenda esse processo, ainda que seja necessário você chorar algumas vezes, você vai chorar, como eu disse aqui. Mas no final,
vaso vai estar pronto. No final, a proposta vai ser entregue. Só que, mesmo sendo e tendo essa proposta de vaso, de excelência, existem vasos de desonra também, eu quero dizer para você. Aí eu pergunto a você que tipo de vaso você se propõe a ser diante de Deus. Porque de vaso, até vaso sanitário existe. E quando você abre o vaso sanitário, só tem aquilo que não presta, aquilo que foi eliminado. Que tipo de vaso você decide ser hoje? Qual é o tipo de vaso que você se propõe a ser na presença de Deus? Porque a proposta dele é uma. Mas como nós vimos aqui, o vaso ao longo do tempo, ao longo do caminho, ao longo do processo, ele pode se desfazer na mão do oleiro. Que tipo de vaso você se propõe a ser hoje?